Hoje iniciamos o nosso closing com um convidado especial que está aqui no estúdio, que nos fez a honra, está nos honrando com sua presença hoje, que é o Marino Colpo, CEO da Boa Safra. Muito boa tarde, Marino. É um prazer tê-lo conosco aqui no closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os espectadores da BMC News. Marino, vamos então conversar um pouco sobre o setor agro e sobre a Boa Safra também. Primeira pergunta que te faço é: como é a sua percepção de empresário, de uma empresa tão importante no setor do agronegócio? Qual a sua percepção do mercado do agro nesse 2023? Tivemos uma super safra que até contribuiu para o PIB de forma determinante no começo do ano, está contribuindo para a balança comercial. O que esperar para o próximo semestre e, eventualmente, para o ano que vem também do agronegócio? Então, Carlos, falando diretamente sobre o agronegócio, tá? Não sobre a Boa Safra como companhia, mas sobre o agro, o que acontece? Apesar da gente ter uma safra recorde, então hoje o Brasil ele colheu muito bem, tá? Em termos quantitativos, a gente tem uma certa dificuldade no campo, porque o produtor plantou uma safra muito cara, tá? E agora a soja, milho, né, as principais commodities caíram. Então a gente teve um preço muito caro, tanto de químico quanto dos insumos. Tá? Então é uma lavoura cara que está sendo comercializada num preço abaixo do que o produtor esperava. Tá? Então acho que esse é o grande desafio. Apesar da safra recorde, os preços eles estão mais baixos. Todo mundo lembra aí no ano passado, a guerra ainda continua, mas no início da guerra a gente teve uma pressão muito grande no fertilizante, em todos os químicos. Então a grande maioria dos produtores acabou adquirindo, quase todos os produtores, a totalidade, acabou adquirindo os insumos nesse custo caro, o que comprimiu as margens. Tá? Para o ano que vem, a safra que vai se iniciar, tá? Então colheu uma safra recorde com um custo caro. Tá? O início agora da safra, em setembro, já é uma situação diferente. Tá? Apesar das commodities estarem mais baratas, a soja está mais barata, você tem um preço dos insumos que voltou à realidade. Tá? Então, você tem hoje tanto um fertilizante quanto os defensivos num preço bem mais barato que o ano passado. Então, se desenha uma safra voltando a uma normalidade de margem para o produtor a partir do ano que vem, tá? Principalmente em soja. Perfeito. E só para terminar esse ponto, depois eu queria também perguntar especificamente sobre esse ano que vem da Boa Safra, mas só para terminar essa questão que você falou, safra então plantada cara e o preço das commodities diminuindo. O agricultor, o produtor rural, então vai enfrentar dificuldades financeiras ou é algo que ainda está nas margens? Só apertar um pouquinho mais a margem, mas ainda segura essa pressão de preço de um lado e também de contração das cotações internacionais do outro? Assim, Carlos, o produtor rural ele vem de anos muito bons, tá? Então a gente veio de 2 anos na qual a margem foi acima da média, tá? Foi acima da média histórica. Esse ano é um ano de margem abaixo da média histórica. Para o ano que vem, a tendência, o desenho hoje, com esse custo de insumo e com o preço que está projetado para abril, tá? A safra é em abril do ano que vem, a safra começa a ser plantada agora, em setembro desse ano, tá? Mato Grosso larga a safra em setembro, e para colher no ano que vem. Hoje, a tendência é que o resultado do produtor volte à média. Então, nós tivemos aí 2 anos, tá? Acima da média, esse ano abaixo da média, e a tendência é o ano que vem na média. Perfeito. Tá.
agora, falando um pouco da Boa Safra, né? A Boa Safra é uma empresa que investiu muito no passado, tem vários investimentos ainda em andamento, né, em vários estados do Brasil. Vamos falar daqui a pouco também sobre esses investimentos, mas eu queria te perguntar, qual é, então, a visão que você tem para esse 2023 para a Boa Safra e também o que esperar para o ano que vem na base do cenário do setor agro como um todo que você acabou de delinear? Carlos, nós estamos muito animados, tá? Então, a companhia, ela tem um produto diferenciado, a gente tem um produto com mais qualidade, a gente tem investido muito em CDs, em infraestrutura. Você tem, para que o nosso telespectador entenda, a Boa Safra é uma empresa que ela vende semente de soja, tá? Estamos entrando agora no milho, eu vou falar um pouquinho mais depois da inauguração que a gente vai fazer esse mês na nova planta de sementes de milho. Mas, basicamente, a empresa tem uma concentração grande da receita em semente de soja. Tá? E para um produtor plantar, ele precisa dos insumos, ele precisa da semente, precisa do fertilizante e precisa dos defensivos. A gente vende a semente para o produtor. Agora, a gente tem, como marca e como empresa, feito muito investimento em logística, em estar mais próximo ao produtor rural. Então, o nosso produto, ele sai da câmara fria e vai direto ser plantado. Tá? Então, agora, quando iniciar em setembro o plantio, a gente inicia o embarque nas nossas fábricas e nos nossos CDs que a gente tem construído. Então, setembro, outubro, novembro é a época de faturamento. Por isso, também, a Boa Safra é uma empresa com bastante sazonalidade no balanço. Geralmente, a gente tem 2 trimestres ruins de balanço, que é o primeiro e o segundo tri, o primeiro e o segundo, e o terceiro e o quarto trimestre são trimestres muito fortes, porque o nosso faturamento é concentrado aí em 3 meses, tá? 3, 4 meses. Então, o investidor tem que ter essa ideia. Mas, como companhia, a gente tem investido, nós aprovamos um investimento esse ano de 155 milhões, tá? Já são 500 milhões de investimento do IPO para cá, e a empresa tem crescido muito. Tá? O investidor pode olhar os números, mas em 2 anos do IPO para cá, a empresa cresceu em lucro 150%, ganhando mais ou menos 2 pontos de market share. A gente saiu de 5 para 7. Hoje a gente é líder no setor em sementes. E a gente está muito animado, estamos investindo em obras, vamos crescer esse ano em relação ao ano passado. Tá? No ano passado a gente a gente tinha 170 mil bags de capacidade, esse ano a gente tem 200 mil bags de capacidade, o guidance é 240 para o ano que vem, então a gente continua investindo para crescer a capacidade e a gente tem um produto diferenciado que mesmo em um tempo, eu não vou dizer que o agro está em crise, porque não está, mas mesmo no momento que o produtor ele quer cortar um pouco o custo, ele está muito preocupado com o custo, né, com a margem que está apertando, ele não está abrindo mão de uma semente de alta qualidade, de alta entrega, que ele tira da câmara fria e está próximo da fazenda, de um produto com tratamento, com moléculas, né, que é o produto que a gente entrega. Então, inclusive, né, como demonstrado no nosso resultado de primeiro tri, a gente está vendendo, inclusive, mais produtos com biotecnologia. Então, são mais produtos com maior capacidade de entrega. Pois é, né, Marinho? Então, eu queria perguntar justamente sobre essa questão dos investimentos, né, esses centenas de milhões que já foram investidos desde o IPO. Como está o andamento? Vocês estavam construindo vários galpões Brasil afora, um dos maiores era lá no Tocantins, né, e também em outros estados brasileiros, entrando também, além da soja, no mercado do milho. Como estão esses investimentos nesse momento e quanto isso vai representar de aumento da capacidade produtiva da Boa Safra? E depois eu vou te perguntar também sobre os mercados internacionais, né? Mas como estão agora os investimentos feitos pela Boa Safra desde o IPO e quais resultados vocês esperam colher nos próximos meses ou anos?
Bom, Carlos, a gente está indo muito bem. Hoje a Boa Safra tem 5 obras em andamento, tá? Então são 5 obras simultâneas. Agora, dia 27, nós vamos fazer a inauguração da nossa planta de sementes de milho, tá? Na Bestway. A Bestway é uma empresa que a gente adquiriu uma participação de 2/3, então a gente tem 66% da Bestway. Fizemos agora um investimento em aumentar a capacidade, ela está ficando pronta no dia 27 de julho. E temos outras 4 obras em andamento para aumentar a nossa capacidade para o ano que vem. Então, assim, para o investidor ter mais ou menos uma noção dos números, a companhia, quando ela fez o IPO, ela tinha uma capacidade de 100 mil bags de capacidade, um resultado de mais ou menos 70 milhões. No segundo ano, a gente foi para 135 milhões de resultado, no ano passado para 175 milhões de resultado, com 170 mil de capacidade. A gente não dá um guidance de resultado, mas a gente dá um guidance de capacidade e para esse ano, tá? Isso é dados do ano passado, 170 de capacidade, né? E para esse ano a gente quer entregar 200 de capacidade e 240 para o ano que vem. Quer dizer, as obras que a gente fez no ano passado vão entregar os 200 desse ano. As obras que a gente está fazendo nesse ano, que é o que está em obra, tá? A primeira parte de milho está sendo entregue agora, mas as obras vão ser entregues até janeiro do ano que vem, vão dar os 240 do ano que vem. Perfeito. Então é isso. E em relação ao mercado internacional, Marino, assim, o Brasil é o celeiro do mundo e todo o planeta está de olho no Brasil, especialmente, como você bem lembrou, após a guerra na Ucrânia, os preços das commodities, agora o grão está voltando a subir por causa do fim do acordo do grão entre a Ucrânia e a Rússia. Qual a percepção que você tem do mercado internacional em relação ao agro brasileiro e como a Boa Safra está se posicionando nesse aumento do interesse do mundo em relação ao agro brasileiro? Assim, o Brasil ele tem uma vantagem competitiva muito grande no agronegócio, tá? Hoje, produzir soja no Brasil é o local com o melhor custo de produção. Tá? Então, assim, eu acho que o Brasil tem uma vantagem. A gente pode falar que é o melhor do mundo em produção agrícola. Tá? Então, o Brasil é a Arábia Saudita da soja. Né? Então, a gente tem realmente uma vantagem, tem muita tecnologia, o produtor é muito especializado. E apesar do mercado ele ter os altos e baixos dele, quando você olha a tendência de longo prazo para o agro brasileiro é muito boa, porque assim você tem um aumento de população muito grande, principalmente na Ásia, tá? Então a Ásia continua com aumento populacional, mas aumento de renda e aumento de consumo por proteína. A proteína mais barata é a que vem da soja, o carboidrato mais barato é o que vem do milho, tá? Então, proteína e carboidrato barato, tá? À medida que a dieta das populações vão melhorando, eles vão demandando mais dessas commodities alimentares, e o Brasil é o país mais preparado para atender essa demanda. Você tem os Estados Unidos se focando em biocombustíveis, você tem a Argentina em uma grande crise, você tem a África, que ela também tem uma dificuldade política para produzir, tá? Poderia ser um grande competidor, mas até o momento não tem se mostrado, e você tem a Europa com as principais áreas produtoras aí, que são Rússia e Ucrânia, continuam numa guerra e com a capacidade de produção comprometida e que nos parece que mesmo que o conflito termine, tá, ela deve continuar comprometida por algum tempo. Então o Brasil é a bola da vez, é aonde vai suprir a demanda global, já é o local onde o custo é mais barato, então eu vejo que a vantagem competitiva para o Brasil em longo prazo é muito grande.
no agronegócio. A Boa Safra recebeu também algum tipo recebe demanda para exportar seus produtos lá fora ou ainda está concentrada mais no gigantesco, né, importantíssimo mercado brasileiro? Então, Carlos, assim, a Boa Safra, apesar da gente ser líder em sementes de soja, né, nesse insumo, que é a soja para o produtor plantar, a gente ainda tem um share baixo, tá? Então, a gente ainda tem 7% do mercado. Tá? A gente acabou ganhando 1 ponto por ano desde o IPO. Né? Então, quando a gente olha, o potencial de crescimento para a companhia ainda é muito grande no mercado interno, que tem sido o nosso foco. Tá? A gente tem aumentado no Mato Grosso e aumentado principalmente no Nordeste a nossa presença. Quando a gente compara, por exemplo, com o líder nos Estados Unidos, uma empresa comparável com a Boa Safra, o líder nos Estados Unidos tem 37% do mercado de sementes lá. Tá? E a gente é líder aqui com 7%. Então, por isso que a gente tem feito toda essa força, fez o IPO, né, e está focado em investir em infraestrutura para aumentar a capacidade. A gente vê que a gente tem um produto diferenciado, com uma marca, um apelo, e por isso que a gente está, né, correndo para crescer e tentar ocupar aí um share maior. Claro. Tá? Mas muito focado, tá, Carlos? Hoje no Brasil. Hoje a cabeça da empresa é focada no Brasil, tá? Principalmente em soja, e a gente está abrindo uma segunda linha de crescimento, tá? Com milho. Então, no milho a gente está começando agora, vamos ter aí perto de 1% do mercado, muita coisa para crescer. Perfeito. Só para terminar esse ponto, telegraficamente, que eu queria te perguntar sobre a reforma tributária também e o impacto que você percebe dela no agro. Terminando essa questão que você falou dos investimentos, empresa muito focada nos investimentos, de olho no Brasil, mas o Brasil hoje tem juros de 13,75%. Então, o custo de capital é muito elevado. Como é que vocês estão atuando na Boa Safra para financiar esses investimentos? Estão utilizando os recursos obtidos no IPO ou também estão utilizando recursos de empréstimos bancários para financiar essas infraestruturas, esses novos investimentos que aumentarão a capacidade produtiva? Então, Carlos, a gente utiliza, sim, recursos de financiamento, tá? Alguns, mas hoje a empresa ainda é caixa líquida, tá? Então, a gente, é lógico que a gente tem uma sazonalidade e acaba precisando de capital para comprar matéria-prima no primeiro e segundo semestre, mas se você olhar o balanço fechado do nosso ano, tá? A gente tinha 200 milhões em caixa, tá? No final do ano passado, e a gente tem essa posição, a gente é uma empresa lucrativa, que gera resultado, gera EBITDA, gera lucro. Então, a gente tem investido muito esses resultados. A gente tem parte ainda dos recursos que a gente captou no IPO. E para a companhia, apesar do juro atrapalhar, e atrapalha bastante, atrapalha toda a economia, a gente vê um pouco como uma oportunidade para a Boa Safra, tá? Uma oportunidade de M&As, uma oportunidade de aquisição. A gente tem olhado muita coisa. A gente sabe que é um momento difícil, mas a gente pensa que, por a gente estar mais capitalizado que a média do mercado, pode ser uma oportunidade para aquisições, para continuar os investimentos nesse momento. Tá? Então, a gente não diminuiu nenhum investimento, a gente continuou o projeto, o plano que foi traçado no IPO, e a gente continua. A gente até tem visto muita oportunidade no mercado, porque essa restrição de recurso e esse juro alto, ele é ruim para a Boa Safra, ruim para toda a economia, mas a gente sente que, pela companhia estar capitalizada, também é muito ruim para os concorrentes e pode ser até uma vantagem competitiva. É a forma que a gente está enxergando. Então, tem oportunidade de eventuais aquisições na Boa Safra no próximo período. É isso que você está dizendo, né? Existe essa janela de oportunidades de aquisições, de consolidação no mercado. Perfeito. A gente fez a primeira aquisição no ano passado, que é essa empresa de milho, tá? A Bestway. A gente adquiriu 2/3 da companhia. Foi em outubro do ano passado.
e já fizemos um investimento nessa planta, são 55 milhões de investimento para triplicar a capacidade da Bestway, que vai ser inaugurada agora dia 27. Perfeito. Então, é bem esse o desenho. Último ponto, Marino. A reforma tributária aprovada pela Câmara há 2 semanas, agora tramitar no Senado. O setor agro aparentemente estaria sendo poupado de mudanças radicais, né, mudanças ou aumento de cargas tributárias excessivas. Qual a sua percepção como expoente do mundo agro e também se isso muda alguma coisa para a Boa Safra? Porque o que será mais tributado, o que mudará na tributação será especialmente para o setor de serviços. E a Boa Safra, além de ser uma produtora de matéria-prima, né, de sementes, né, de soja, também fornece serviços para os seus clientes. Então, muda alguma coisa para a empresa nesse âmbito, nesse aspecto, nessa divisão do trabalho da empresa? Então, setor agro e a empresa, o que muda na reforma tributária? Assim, Carlos, a verdade é que a gente tem pouca visibilidade da reforma tributária. Tá? Ela passou na primeira fase no Congresso, ainda tem que passar no Senado, volta para o Congresso. O que é que eu tenho escutado, tá? E aí eu estou falando as informações que têm me vindo de Brasília, que eu tenho conversado com alguns amigos que fazem parte da Frente Parlamentar da Agricultura, é que o agronegócio, tá? E inclusive o nosso setor, apoiou a reforma tributária. Tá? Então, a bancada do agro, da Frente Parlamentar da Agricultura, apoiou a reforma, foi uma bancada que foi decisiva para a vitória do governo nessa primeira fase. Tá? E o que tem combinado ou posto na mesa é que o agro não seria muito atingido. Então, quando eu converso com a associação, converso com a turma da FPL, eles já me falaram algumas vezes, Marino, fica tranquilo, vai ter algum impacto para o agro, mas o impacto para o agro não vai ser muito grande. Agora, eu estou só repassando as informações que eu tenho. Tá? A gente tem pouca visibilidade, de fato, a gente não tem assim, as informações de como vai ser o texto final da reforma tributária, como é que ele vai passar. Tá? Mas a informação que a gente tem é essa. Perfeito. E, Marino, ultimíssimo ponto, antes de encerrar nossa entrevista, a Boa Safra, desde o começo do ano, acumulou a ação uma valorização importante, né? 14,41%, está indo até melhor do que o próprio Ibovespa. Então, o que você acha, assim, os investidores entenderam finalmente o quanto a Boa Safra, o valor de verdade da Boa Safra, o que você está sentindo dos investidores, falando com eles, e também, obviamente, a pergunta para nosso público de pessoas físicas como é que vai ser a política de dividendos, né? O que vocês estão programando para dividendos no futuro, se podemos abrir aqui além do guidance que vocês já publicaram? Bom, a gente está, como eu te falei, nós estamos bem animados, a empresa está crescendo, eu vejo que a gente é uma empresa que realmente está entregando 100% o que foi falado no IPO. Tá? Então, é a empresa que a gente fez um IPO 100% primário, né? Início de 2021, com os números de 2020. Já temos aí 2 anos de entrega, estamos caminhando aí para o 3º ano de entrega. Eu acho que tudo que foi conversado durante o IPO, que era a nossa ideia, né? Na época um projeto do que seria realizado com os recursos, ele está sendo mostrado, né, e a gente está entregando resultado, né, e performance e mercado, né, ganhando espaço no mercado. Então, a gente está bem satisfeito. Eu vejo que o mercado tem reconhecido e isso faz parte. Tá? Agora, como política de dividendo, a gente é uma empresa de muito crescimento, tá, cara? Porque, assim, a gente ainda tem 7% do mercado, tem muita coisa para acontecer. A gente acha que o potencial é muito grande. Tá? Quando a gente olha mercados mais maduros, como o americano,
né, que empresas similares à nossa têm muito maior participação. Então, eu classificaria a Boa Safra mais como uma empresa... A gente sempre paga dividendos, tá? Mas é o dividendo normalmente o mínimo, para ser bem honesto, porque a gente é uma empresa focada em crescer. A gente tem entregado aí 30% de crescimento ao ano, até um pouco mais que isso. Em 2 anos, a empresa cresceu 150% em resultado. Então, a gente é muito focado em crescer, em fazer investimentos e continuar crescendo. E até o momento nos parece a trajetória correta, tá? Perfeito, perfeito. Então, muito obrigado para Marino Colpo, CEO da Boa Safra, por ter estado conosco hoje aqui no Closing da BMC. Foi um prazer tê-lo e com certeza voltaremos a conversar agora após a divulgação dos próximos resultados. Fica aqui o convite para voltar a bater um papo com a gente aqui na BMC. Muito obrigado, Marino. Muito obrigado, Carlos, e muito obrigado especialmente a todos os espectadores.